Olá, meus queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero em Deus que todas as coisas estejam bem, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Veja só, na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão para a prova Enemzinho, que já acontecerá na semana que vem. Nesta prova Enemzinho, ela vai conter dois assuntos, que é multiplicação e divisão com números decimais e também porcentagem e cálculo de porcentagem. Vejam só, nesta aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão geral desses assuntos através de uma lista de exercício. Esta lista de exercício, todos vocês já tinham lá no Eclass, que foi postado na semana passada, para que vocês copiassem e nós respondêssemos na aula Zoom. Então, neste momento, eu vou estar corrigindo essas questões e naturalmente explicando para vocês que vocês possam entender aquilo que ainda não entenderam, tudo bem? Veja só, a primeira questão, ela começa assim: responda os problemas abaixo. Letra A. Um alpinista comprou 65 metros de corda por R$ 117. Então, ele pediu lá na loja 65 metros de corda. Quando o balconista terminou de tirar os 65 metros de corda, ele avisou que custaria R$ 117. Então, ele quis saber quanto era que custava cada metro da corda. Como ele quis fazer isso, então o balconista teve que fazer o seguinte: ele teve que dividir os R$ 117 dividido pelos 65 metros da corda. Foi isso que ele fez. Para facilitar a compreensão de vocês, eu já fiz aqui do lado, ó, a tabuadinha do divisor, que o nosso divisor aqui foi 65. Então, eu já fiz a tabuadinha para facilitar para vocês. Então, veja só. Aí, eu vou fazer a divisão agora. Para mim fazer a divisão, todos vocês já sabem, ó. 11, 1 é menor, não pode. 11 também é menor que 65, não pode. Então, eu vou pegar 117. Aí, vou fazer 117 dividido para 65. Eu venho para minha tabuadinha. Qual foi o número que chegou mais perto de 117? Ó, se eu colocar duas vezes, dá 130. Se eu colocar uma vez, dá 65. O número não pode ser maior, ou igual, ou um pouquinho menos. Então, aqui vai ser 1 vezes 65, que aqui eu vou colocar também 65. Menos, tá. 7, que tira 5, 2. Aqui agora eu fiquei com 11. 11, que tira 6, 5. Sobrou 52. Como sobrou 52, foi um resto. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula no quociente. Lembrem-se que quando eu coloco uma vírgula no quociente, eu tenho o direito de acrescentar até 3 zeros no dividendo. Então, olha só, eu vou colocar aqui o primeiro zero. Aí, eu fiquei com 520. 520 dividido para 65. Aí, eu vou, ó, na minha continha para ver qual deles chegou mais perto. Qual chegou mais perto? Aqui, ó. 65 vezes 8 é igual a 510. Vamos ver se isso se confere. Ó, 65 vezes 8. 5 vezes 8, 40, vão 4. 6 vezes 8, 48. Olha só, então não é 510, é 520. 6 vezes 8, 48. Com 4, 52, ó. Então, 520. Aí, eu vou e coloco o 8 aqui. Então, ó, 5 vezes 8, 40, foi 4. 6 vezes 8, 48, com 4, 52.
Aí vou fazer a continha de menos. 0, 0, 0. Então, aqui, ó, 1,8. Como se trata de dinheiro, eu acrescento um zero e eu vou ficar R$1,80. Então, 1 metro de corda custou R$1,80. Este, então, é o primeiro problema, o problema da letra A. Agora nós vamos para o problema, nós vamos agora para o problema da letra B. Problema da letra B. O problema da letra B, ele começa assim. 1 quilograma de peixe custa R$8,20. Quanto devo pagar por 6 quilogramas? Então, veja só, essa é fácil, porque está dizendo que um custa R$8,20. Quanto eu devo pagar por 6 quilogramas de peixe? Então, ó, vezes 6. Lembrem-se que na multiplicação eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, porque a vírgula só vem na hora da resposta. Aí eu venho para aqui, ó. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 8, 48. Com 1 que subiu, 49. Se não fosse um número decimal, seria 4.928. Mas como ele é um número decimal, então eu tenho que olhar, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 casas decimais. Então eu vou contar 2 casas decimais e vou colocar a vírgula. Então, quanto é que vai custar 6 quilos de peixe? 6 quilos de peixe vai custar R$49,20. Então, essa daí é a questão letra B. Letra B. Então, uma continha da multiplicação. Na letra C. Na letra C, ele diz assim, ó. Uma embalagem contém 0,45 quilos de amoras. Então, uma embalagem só, ela tem 0,45 quilogramas de amoras. A Quintanda do Márcio vendeu 80 embalagens dessas. Quantos quilogramas de amora foram vendidas? Então, olha só. Ele vendeu 80 embalagens. Então, olha só. 0,45 vezes 80. Eu tenho aqui, ó, 0,45 vezes 80. Esse zero aqui, ó, se eu for multiplicar um monte de zero, vai dar um monte de zero. Então, eu vou pegar ele e já vou colocar ele aqui embaixo. Aí, agora, eu vou fazer a multiplicação do 8. Vou mudar de cor para que vocês entendam, ó. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Aí, o que que eu faço, ó? Fiz a continha do vezes, aí eu venho 2 casas decimais. Vou contar 2 casas decimais e vou colocar a vírgula. Então, quantos quilogramas de amora ele vendeu? Ele vendeu 36 quilogramas de amora. Esse daqui, ó, você pode apagar. Então, 36 quilogramas de amora. Letra D. Letra D. Vou colocar a letra D aqui. Na letra D, ele diz assim, ó. Carlos precisa fotocopiar um documento de 17 páginas. Fotocopiar é a mesma coisa que xerocar. A gente fala xerocar, mas o nome correto é fotocopiar. O preço da fotocópia de cada página é 15 centavos. Quanto deve gastar para fazer essas fotocópias? Então, olha só. Esse daqui também
é um problema da multiplicação, porque eu tenho o valor de cada página e tenho quantas páginas ele já quer fotocopiar. Então, eu vou pegar, ó, quantas páginas? 17 páginas. 17 páginas. Quanto é que ele vai pagar por cada página? 0,15. Olha só. Como eu disse, multiplicação não precisa vírgula embaixo de vírgula. Você pode arrumar desse jeito aí. Então, essa continha é de vezes. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 85. Põe o maisinho e vou multiplicar o 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1. Não tem necessidade de eu multiplicar o zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Baixo 5 e venho para a adição. 8 mais 7, 15, vai 1. Esse que subiu. 1 mais 1, 2. Aí eu venho aqui, ó, duas casas depois da vírgula. Vou contar as duas casas depois da vírgula e vou colocar a minha vírgula. Então, quanto é que ele vai pagar pelas 17 cópias? Vai pagar R$ 2,55. Então, vocês podem ver que até aí os problemas de multiplicação e divisão não é complicado. É só você lembrar de colocar a casa decimal, que se vocês fizerem isso, não vai ter erro algum. Agora, vamos para a letra E. Letra E. Na letra E, ele diz assim: um alfaiate precisa de 6 metros de tecido para fazer uma encomenda. Então, ele precisa de 6 metros de tecido para a encomenda. Quanto ele deve gastar se o metro de tecido custa R$ 15,75? Então, nesse também, ó, semelhante aos outros, é da multiplicação. Então, olha só, cada metro custa R$ 15,75. Ele precisa de 6 metros. Então, ó, vezes 6 e faça a continha como nos outros casos. Nessa continha aqui, é uma continha de multiplicação. Aí eu fiz 6 vezes 5, 30, vão 3. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45, vão 4. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Já multipliquei 9.450. Mas aqui também se trata de um número decimal. Então, eu vou contar as casas decimais. 2 casas decimais, 2 casas, coloco a vírgula. Então, os 6 metros de tecido vão custar R$ 94,50. Letra F. Na letra F tem assim, ó. 12 amigos foram a uma pizzaria juntos. Então, eles foram na pizzaria. E pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que esta conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, quanto cada um deles pagou. Então, 12 amigos foram para a pizzaria e a conta no total deu R$ 390,48. Essa conta foi dividida para 12 amigos. 12 amigos. Então, é uma conta da divisão. Olha só, nesta conta da divisão aqui, eu estou dividindo um número decimal por um número inteiro. Então, eu não posso fazer essa conta deste jeito. Como eu disse, na calculadora vai dar certo, mas aqui não. Então, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que igualar as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? Igualar as casas decimais é eu colocar, olha aqui, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, no divisor, também eu preciso ter duas casas depois da vírgula. Então, o dividendo, duas casas depois da vírgula, no divisor, duas casas depois da vírgula. Então, olha só, aí eu coloco, ó, a vírgula e coloquei as duas casas. Agora eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, o que eu faço? Neste caso, eu já posso apagar as minhas vírgulas. Aí eu vou ficar, ó, 390, vai ficar, ó, 39.048, dividido para 1.200. Porque eu tiro as vírgulas. Aí eu venho aqui, ó, 3.904 dividido para 1.200. 1.200 vezes quanto que vai dar 3.904? Vamos ver? 1.200 vezes 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ó, 3.600. Aí eu vou colocar o 3.600, porque se eu for por 4, vai dar muito mais. Vai dar 4.800. Aqui, ó. 1.200 vezes 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4.800. Então, o que chega mais perto? 3.600, que é por 3. Aí, vou para minha continha do menos, ó. 4 que tira nada, 4. 0 que tira 0, repete o 0. 9 que tira 6, 3. 3 que tira 3, nada. Sobrou 304. Aí, eu vou pegar o 8 e vou baixar aqui. Agora eu fiquei com 3.048. Ó, 3.048 dividido para 1.200. Eu não posso colocar 3, porque 3 foi 3.600. Então, eu vou colocar 2. Vou colocar 2. Aí, eu vou fazer a continha do menos, que a gente sempre faz nas outras continhas. Aí, eu tenho aqui, ó. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Deu 2.400. Vou fazer a continha de menos. 8 que tira nada, 8. 4 que tira nada, 4. 0 que tira 4, eu não posso. Então, eu tomo emprestado aqui, ó. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 2. 10 que tira 4, 6. 2 que tira 2, nada. Aí sobrou 648. Como é uma continha de número decimal, eu tenho que colocar a vírgula. Quando eu coloco a vírgula, eu tenho direito a acrescentar até 3 zeros. Então, eu vou botar o primeiro zero aqui, ó. 6.480 dividido para 1.200. Vamos fazer aqui, ó. 1.200 vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Ó, 7.200 deu muito. Aí eu vou para 1.200 vezes 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Então, chegou mais perto. O que chegou mais perto foi esse. Então, eu vou botar o 5, o 6.000 aqui embaixo e vou fazer a continha de menos. Vou fazer a continha do menos. 0, 8 que tira nada, 8. 4 que tira nada, 4. 6 que tira 6, nada. Olha, acrescentei um 0. Então, eu vou acrescentar outro 0. Agora, eu fiquei 4.800. Lembra que eu já fiz essa de 4.800? Veja só. 1.200 vezes 4.
4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4, ó. 4.800. Então, aqui vai dar 4. 4 vezes 1.200, eu já fiz a continha. 4.800. A continha de menos deu 0. Então, a pergunta, ó. Quanto é que cada um vai pagar? Cada um vai pagar R$ 32,50. Então, meus queridos, não se esqueçam que na divisão, quando eu não posso dividir mais o resto, aqui, ó, como foi o caso, como eu não posso mais dividir o resto, eu coloco a vírgula e acrescento o 0. Aí eu posso acrescentar até 3 zeros, mas nessa conta eu só precisei acrescentar 2 zeros e eu já tenho a resposta. Então, esta daqui é a questão 1. Na questão 1, então, eu falei sobre multiplicação e divisão com números decimais, que foram os algoritmos com multiplicação e divisão. Questão 2. Na questão 2, eu tenho o seguinte. Uma loja quer comprar alguns itens para vender. Calcule o preço que ela deverá pagar nas situações abaixo. Esse daqui é multiplicação por 10, multiplicação por 100 e multiplicação por 1.000. Lembrem-se que na multiplicação por 10, por 100 e por 1.000, a vírgula vai para onde? Ele vai da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó, é item de compra. Um lápis de cor por R$ 12,50. Aqui é o total de uma. Eu vou querer saber quanto é o total de 10, o total de 100 e o total de 1.000 caixas de lápis de cor. Então, veja só. Quando ele é multiplicado por 10, a vírgula caminha uma casa para a direita. Então, eu coloco o número e vou caminhar com a vírgula uma casa para a direita. Vou deslocar a vírgula, ó. Ela está aqui, eu passo para aqui, tá vendo? Uma casa só. Então, ela vai custar, vou botar outro zero porque é dinheiro, R$ 125. Então, 10 caixas vão custar R$ 125. Agora, quando é 100 caixas, a vírgula desloca 2 casas para a direita. Coloco o número sem a vírgula e vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Ela estava aqui. Ó, venho para aqui uma casa. Venho para aqui outra casa. Então, a vírgula vem para aqui. Como se trata de dinheiro, 2 casas depois da vírgula. Então, ó, quanto é 100 caixas de lápis de cores? R$ 1.250. Agora, quando for vezes 1.000. Quando for vezes 1.000, a vírgula desloca 3 casas para a direita. Coloco o número sem a vírgula e vou caminhar com a vírgula, deslocar a vírgula 3 casas. Ela estava aqui, ó. Daqui para aqui, uma casa. Daqui para aqui, 2 casas, mas eu quero 3 casas. Então, eu acrescento outro zero, que aí eu vou ter, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Aí, coloco a vírgula. Como se trata de dinheiro, acrescento 2 zeros. Então, quanto é que ele vai pagar nas 1.000 caixas? Ele vai pagar R$ 12.500. O outro caso. No outro caso, tá falando aqui, ó, um caderno de desenho. Ele custa R$ 8,70. Se eu quero 10 cadernos de desenho, eu caminho ou desloco a vírgula uma casa. Ó, 870, boto o número sem a vírgula
Estava aqui, ó, uma casa, desloquei. Como é dinheiro, 2 casas depois da vírgula. Então, 10 cadernos de desenho, R$ 87. E se for 100 cadernos de desenho? Ó, a vírgula vai deslocar 2 casas. E estava aqui, 1, 2. Ela vai vir para aqui e eu vou acrescentar os zeros porque é reais. Aqui, quando ela é dividido por, ou multiplicado por 1000, a vírgula desloca 3 casas para a direita. Estava aqui, ó, 1, 2, 3 e acrescento 2 zeros depois da vírgula. Então, 1000 cadernos de desenho vai custar R$ 8.700. Agora, o meu próximo item é livro de história infantil. Um livro de história infantil custou R$ 19,34. Ó, como eu já expliquei para vocês, a vírgula ó, por 10 desloca uma casa. Então, 1934. Se ele desloca uma casa, estava aqui, passou por aqui. Como se trata de dinheiro, 2 casas depois da vírgula. Agora, quando é por 100, nós também caminhamos com a vírgula 2 casas. Estava aqui, uma casa, 2 casas, veio para aqui e acrescenta os zeros. Quando é por 1000, a vírgula desloca 3 casas para a direita. Ela estava aqui. 1, 2, acrescenta um zero, põe a vírgula e acrescenta 2 zeros por se tratar de dinheiro. Então, olha só, 10 livros, R$ 193,40, 100 livros, R$ 1.934 e 1.000 livros, R$ 19.340. Agora, uma tesoura sem ponta que é R$ 7,20. R$ 7,20. Então, vocês já sabem, ó. 7,20. Bota o 720. A vírgula sai daqui, veio para aqui. Pronto. Aqui, quando for por 100, a vírgula tem que ir 2 casas. Então, saiu daqui, veio para aqui. 720. E quando é vezes 1000, ela vai 3 casas. Então, acrescento mais um 0,00. Então, neste caso, vocês aprenderam novamente a fazer multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Questão número 3. Na questão número 3, eu já estou mudando de assunto de multiplicação para novamente divisão. Então, olha só. Uma empresa trabalha com transporte de materiais. Os materiais são acondicionados em caixa. Em cada caixa contendo 10 quilos, 100 quilos ou 1.000 quilogramas. Ajude o encarregado a fazer essas divisões corretamente. Então, olha só. Aqui, 45,6. Aí ele vai dividir nessas caixas aí. Se eu 45,6 dividido para 10, lembrando que a diferença de multiplicação para divisão é que multiplicação, a vírgula, ela é deslocada para a direita. Já na divisão, a vírgula, ela é deslocada para a esquerda. Então, olha só, se ela está aqui, então ela vem uma casa à esquerda. Então, ele vai fazer 10 caixas de 4,56 kg. Agora, se fossem 100 caixas, no caso, as caixas de 100. Aí, o que ele vai fazer? Vai anotar o número, vocês anotam o número, e vai caminhar com a vírgula, deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Se ela está aqui,
uma casa, duas casas. Acrescenta o zero. Então, cada caixa vai ter 456 gramas. 456 gramas. Agora, se fossem caixas de 1000. Caixas de 1000, eu coloco o número e a vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Estava aqui, ó, uma casa, duas casas, 3 casas. Então, eu vou acrescentando zeros quando forem necessários. Ela estava aqui, ó. Daqui para aqui, uma. Daqui para aqui, duas. Daqui para aqui, 3 casas. Aí, eu coloquei a vírgula. Então, diferente do outro, a vírgula sempre vem para a esquerda. Agora, aqui, ó. Quando for de 635 quilos e 400 gramas, coloco o número sem a vírgula e vou deslocar a vírgula. Se a vírgula estava aqui e é por 10, então desloca uma casa. Ela vem para aqui. 63 quilogramas e 54 gramas. Aqui, se for de 100, coloco o número sem a vírgula e a vírgula desloca 2 casas para a esquerda. E estava aqui uma casa, 2 casas, a vírgula vem para aqui. E quando é por 1000, 3 casas à esquerda. Estava aqui uma casa, 2 casas, 3 casas e acrescenta o zero. Então, 6.354 décimos de milésimos. Agora aqui, ó, 9 quilogramas e 6 ou 600 gramas. Coloco o número sem a vírgula e desloco uma casa para a esquerda. E estava aqui, veio para aqui. Então, 960 gramas. Quando ela for por 100, 2 casas para a esquerda. E estava aqui uma casa, estava aqui, ó, uma casa, veio para aqui 2 casas, acrescentou o zero, 96 gramas. E quando for por 1000, 3 casas para a esquerda. Estava aqui 1, 2, 3. Ó, estava aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 96 milésimos, décimos de milésimos de gramas. Agora, esse daqui que não tem vírgula. 2.567 quilos. Para 10. Coloco o número. Como não tem vírgula, a vírgula vai estar no último número. Então, daqui passou para aqui. 256 quilos e 700 gramas. Nesse daqui, divisão por 100. Quando é divisão por 100, 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda, 25 quilogramas e 670 gramas. E quando for divisão por 1000, você então desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Estava aqui, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas para a esquerda. 2 quilos, 567 gramas. Então, vocês podem ver que divisão também não é complicado. Quando for por 10, uma casa, por 100, 2 casas, por 1000, 3 casas para a esquerda. Olha só, questão 4. Na questão 4, ele está dizendo o seguinte: calcule as porcentagens abaixo. Lembrem-se que porcentagem é o quê? Multiplicação e depois divisão por 100. Por que divisão por 100? Porque a palavra porcento significa dividir por 100. Então, o que a gente faz? Multiplica um número pelo outro, depois divide esse número por 100. Então, eu fiz aqui, ó, 25 vezes 800. Eu não botei o vírgula 00 porque eu não preciso colocar ele. Eu só boto quando for outro número diferente de 0. Então, eu multipliquei, ó, 800 vezes 25 deu 20 mil. Agora, eu vou fazer o quê? Dividir por 100.
Eu expliquei para vocês nesse instante que dividir por 100 a vírgula, ela desloca 2 casas para a esquerda. Então, ó, uma casa, 2 casas veio para aqui. Então, 25% de 800 foi 200 reais. 200 reais. Letra B. Na letra B, eu tenho ó, 15% de 1.500. Aí eu vou fazer qual continha? 1.500 vezes 15. E vou fazer a multiplicação normal. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. Aí agora eu vou multiplicar o 1. 1 vez nada, nada. 1 vez nada, nada. 1 vez 5, 5. 1 vez 1, 1. Aí agora eu vou juntar. 0, 0, 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Aí fiz a multiplicação. Como eu quero calcular a porcentagem, eu vou dividir agora por 100. Para mim dividir por 100, a vírgula caminha ou desloca 2 casas para a esquerda. Então, 2 casas para a esquerda aqui. Então, 15% de 1.500 é 225. Então, é fácil porcentagem. É só você lembrar que você precisa, primeiro, multiplicar e depois dividir por 100. 97% de 300. 7 vezes nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 3, 21. Agora, eu vou multiplicar o 9. 9 vezes nada, nada. 9 vezes nada, nada. 9 vezes 3, 27. Aí, agora, eu vou juntar. 0, 0, 1. 7 ganhou mais 2, 9, 2. Divide por 100. 2 casas, coloca a vírgula, 291 reais. Então, veja que não é complicado porcentagem, bem fácil. Multiplica, depois divide por 100. Letra D. Na letra D, eu tenho 93% de 600. Então, divide, multiplica e depois divide por 100. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18. Aí ponho mais. 9 vezes nada, nada. 9 vezes nada, nada. 6 vezes 9, 54. Aí vou juntar. 0, 0, 8. 4 mais 1, 5. 5. Então, multipliquei. Agora, eu divido por 100. Desloco a vírgula, 2 casas para a esquerda. Total, 558 reais. Agora, a letra E. Na letra E, eu tenho o seguinte. 50% de 1.200, ó. 1.200, 50% vezes 50. Vou pegar esse 0 e já vou colocar ele aqui. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Conto 2 casas e coloco a vírgula. Total, 600 reais. Então, vejam como é muito fácil fazer porcentagem. Multiplica um número pelo outro, depois divide por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Agora, nós vamos passar para o número 5. Número 5, eu continuo com porcentagem, só que agora porcentagem nos problemas. Porcentagem nos problemas. Problema letra A. Número 5, letra A. No último mês, 34% dos 800 sócios de um clube pagaram as mensalidades. Quantos sócios estão com o pagamento em dia? Então, 34% de 800, ó. 34 vezes 800.
Por que eu coloquei 800 embaixo? Para a conta ser mais rápida, mas você poderia colocar 800 em cima e o 34 embaixo. Então, 0 baixo, o 0 eu baixo. Aí venho para o 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 3 vezes 8, 24. Com 3, 27. Aí, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Como não é dinheiro, então esse daqui sai. Então, quantos estão em dias? Estão em dias 272 sócios estão com o pagamento em dias. Letra B. Na letra B tem o seguinte. Num determinado ano, o custo da produção de uma peça de carro aumentou 300%. Então, aumentou muito, 300% o aumento de uma peça de carro. Se o custo dessa peça era de R$ 58,00 no início do ano, em quanto ficou no final desse ano? Vamos ver. Então, olha só. 300 foi o aumento, 300%, e ela custava R$ 58,00. 8 vezes nada, nada, 8 vezes nada, nada, 3 vezes 8, 24. O mais. 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 3, 15. Aí vou juntar os dois. 0, 0, 4, 5 mais 2, 7, baixa o 1. Como é porcentagem, conta 2 e põe a vírgula. Então, olha só, o aumento foi de R$ 174,00. O aumento foi de R$ 174,00. Mas a minha conta, eu quero saber por quanto está sendo vendida aquela peça. Então, eu tenho que colocar, ó, R$ 174,00, que foi o aumento, mais R$ 58,00, que era quanto custava a peça. Então, olha, 0, 0, vírgula. 8 mais 4, 12, sobe 1. 7 mais 5, 12. Mais 1 que subiu, 13, vai 1. 1, 2. Então, olha só. Uma peça de carro que era vendida no valor de R$ 58,00, ela passou a custar R$ 232,00. Que aumento, hein? Aumento de 300%. Aumento de 300%, então ele vai ser triplicadamente o 58. 58 3 vezes, que deu 174. Então, muito caro esse aumento daí. Letra C. Na letra C, ele diz assim, ó. Adriana trabalha em uma empresa. O salário dela era R$ 1.275. Aí tá dizendo aqui, ó. Ela teve um aumento de 15%. Então, o aumento é mais 15%, que foi o aumento que ela teve. Aí a pergunta é, de quanto foi o aumento e qual o salário depois do aumento? Então, aqui a gente vai ter que fazer as duas contas. Primeiro, saber de quanto foi o aumento e depois quanto foi que ela passou a ganhar. Veja só, então eu vou pegar, ó, 1.275 vezes 15, para mim saber de quanto foi o aumento. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, vão 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Pronto, já multipliquei o 5, agora vou para o 1. O maisinho, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 3, 10, mais 1, 11, vai 1. 6 mais 2, 8, com 9, baixa o 1.
Aí, como é porcentagem, a vírgula vem para aqui. Então, o aumento dela foi R$ 191,25. Agora, eu quero saber quanto foi que ela está recebendo agora. Veja só. Então, ela já recebia R$ 1.275, mais o aumento que ela teve, R$ 191,25. Vou juntar os dois. 5, 2. 5 mais 1, 6. 7 com 9, 16, vai 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 1. Quanto é que ela ganha? R$ 1.466,25. Então, não esqueçam, ó. Quando eu quero aumento, eu vou somar. Foi igual eu fiz aqui, ó. Eu queria um aumento, então eu somei os dois. Se eu quisesse um desconto, eu ia diminuir. Mas como é juro ou aumento, eu vou adicionar. Então, juro e aumento, adiciono. Se é desconto, eu subtraio. Agora, a letra D. Letra D. Na letra D, eu tenho o seguinte. Paulo comprou um apartamento, ó. Paulo comprou um apartamento num valor de R$ 245 mil. Então, 245 mil reais. Esse foi o valor do apartamento. Deu 40% de entrada. Então, ó, menos 40, dividido não, menos 40%. E o resultado, o que sobrou, ele dividiu em 100 parcelas iguais, ó, dividido para 100. Então, nós vemos aí que eu quero saber 3 coisas. Quanto foi a entrada e quanto será cada parcela. Então, vamos lá. Eu vou pegar 245 mil. Não precisa botar esse pontinho, não. Vou multiplicar por 40. Esse zero já baixo para aqui. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Como trata-se de porcentagem, conta 2 casas e coloca a vírgula. Então, quanto foi a entrada dele? A entrada dele foi R$ 98 mil. Então, ele deu somente R$ 98 mil. Aí, ele pegou o que sobrou e dividiu por 100. Vamos ver, então, quanto sobrou. O apartamento, porque, ó, menos 40%. 245 mil menos o tanto que ele deu. 98 mil. Uma pontinha de menos. 0, 0, vírgula. 0, 0, 0. O pontinho. 5 que tira 8 não pode. Toma um emprestado, vai ficar 15 e aqui vai ficar 3. 15 que tira 8, 7. 3 que tira 9 não pode. Toma emprestado, fica 13 e aqui ficou 1. 13 que tira 9. 13 que tira 9, 4. E aqui tomei emprestado, ficou 1. Então, olha só, ele ainda deve R$ 147 mil. Aí, ele pegou esse dinheiro e dividiu, que é isso que eu tô fazendo aqui, ó, dividiu em 100 parcelas. Dividir por 100, por 10 e por 1000, vocês já sabem como é. A vírgula, então, vem para a esquerda o tanto de casas. Como é 100, 2 casas. Então, olha só. Coloco o número e a vírgula, vamos botar aqui, ó.
e a vírgula, ela vai deslocar 2 casas para a direita, para a esquerda. Estava aqui uma casa, 2 casas. Ela vem para aqui e esse daqui, ó, eu apago. Então, cada parcela dele vai ser R$1.470. Então, meus queridos, corrigi toda a lista com vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu expliquei. Mas, se vocês ainda não entenderam, não tem problema. É só entrar em contato e eu esclarecerei todas as dúvidas de vocês. Então, ó, beijos e até a próxima aula.